Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é a continuação dessa toalha em crochê filé modificado, né? Então, essa já é a parte 6 do trabalho. Então, se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, então a parte 1 vai aparecer no card, tá? Para você ir para a parte 1 do trabalho. E todos os links de todas as partes vão estar na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, tá? Então não tem como você perder. Hoje eu vou iniciar já a 28ª carreira, tá? Mas a primeira carreira que eu já fiz aqui não é a primeira carreira do trabalho. Então quem está acompanhando sabe que aqui eu comecei pela 11ª carreira, né? Então, se você não sabe por que eu comecei na 11ª, em vez de começar na primeira mesmo, corre lá na parte 1, que lá eu explico tudo direitinho, ok? E, né, então aqui eu comecei pela 11ª, eu vou fazer a 28ª, a 28 hoje, a partir da 28. Vamos ver quanto que eu consigo fazer numa gravação só, tá? Outro detalhe, deixa eu mostrar uma baguncinha aqui para vocês, olha. Isso aqui é a receita que eu estou escrevendo desse trabalho, tá? Eu já escrevi a 28, da 28 até a 32. Vamos ver se eu consigo fazer até a 32, tá? Então, eu escrevo a receita assim, do jeito que eu falo no vídeo, olha. Um fechado, um aberto, um fechado, dois abertos, né? Então, eu escrevo assim a receita. Essa receita, depois, no final do trabalho, vai estar disponível para encomendas, tá? Se vocês quiserem encomendar, para não ter que ficar precisando acessar ao vídeo todo momento, né? Que às vezes é complicado ter que estar tendo sempre acesso à internet, né? Então, se no final desse trabalho, quando a receita já estiver toda escrita, vocês podem adquirir a receita para vocês poderem fazer a qualquer momento e em qualquer lugar, tá? Eu prometo que vai ser bem baratinha, só uma ajudinha mesmo para o canal, né? Bom, então vamos começar a carreira 28, tá? A carreira 28, ela não vai ter aumento. Eu vou começar com um ponto fechado. Então, antes de virar o trabalho, eu vou subir as 3 correntes de altura para depois a visualização dessas correntinhas ficar melhor. E aí, eu vou fazer mais 3 pontos altos para fazer o meu ponto fechado. Então, sem aumento nessa carreira. Então, fiz aqui um ponto fechado. Agora, é um aberto, né? Que são 2 correntes e o ponto alto. Então, um aberto. Agora, é um fechado. 3 pontos altos em sequência. 2 e 3. Daí, eu vou fazer 4 abertos. Então, são 2 correntes. Vou pular 2 pontos e fazer ponto alto. Então, isso é um ponto aberto em cima de um ponto fechado. Vou fazer aqui 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E aí, eu tenho aqui um ponto aberto sobre o ponto aberto, os 2 modelinhos. Então, vão ser 4 no total. Então, tem os 4 abertos, agora eu tenho que fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Deu uma desfiadinha, deixa eu fazer de novo. E agora eu tenho que fazer 5 abertos. Então, vão ser 2 correntes e ponto alto, 5 vezes a repetição. Então, vou adiantar os meus. Então, foram 5 pontos abertos, agora eu vou fazer um fechado. São 3 pontos altos em sequência. 1, 2
e 3. E aí eu vou fazer 2 meio pontos abertos, 2 meio pontos. Então, o meio ponto são 3 correntes. Vou pular 2 correntes de base e vou fazer um ponto baixo. E aí vou repetir as 3 correntes e aí vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, esses são os 2 meio pontos. Então, 2 meio pontos, agora eu tenho que fazer um duplo. O duplo são 5 correntes, 4 e 5. E aí, ponto alto sobre ponto alto, eu pulo os 2 meio pontos, ó, faço duplo. Agora, eu vou fazer um aberto, 2 correntes, vou pular 2 correntes de base, fazer ponto alto na terceira correntinha. Pode fazer no espaço, Liana? Pode, mas eu acho que na corrente ele fica mais bonito. E aí vão ser 3 pontos fechados. 3 vezes 3, 9, né? Então, vão ser 9 pontos altos em sequência. Então, eu vou fazer aqui o terceiro e aí eu vou adiantar todos os 9 pontos altos, ok? Então, tô aqui com os 3 pontos fechados, agora eu vou fazer um aberto, 2 correntes, vou pular 2 pontos e fazer o ponto alto. Um fechado, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 e 3. Opa, só peguei uma alcinha ali e esgarçou. Um fechado. Agora eu tenho que fazer 5 abertos, né? Então, são 2 correntes, o ponto alto. É um modelinho, o outro modelo é 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto e aí serão 5 no total. Então, fiz os 5 pontos abertos, agora eu tenho que fazer 3 fechados, né? Então, vão ser 3 vezes 3, 9, serão 9 pontos altos em sequência. Então, fiz aqui o terceiro. E aí, eu vou adiantar os 9. 3 fechados, agora é um duplo. Ih, meu novelo saiu rolando agora, saiu da caixinha de sorvete, né? Então, um duplo são 5 correntes, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular os 2 meio pontos e aí vou fazer um ponto alto. Então, tenho aqui um duplo, vou fazer 2 meio. Então, são 3 correntes. 3 correntes, eu vou pular 2 correntes de base, fazer o ponto baixo. E aí, 3 correntes. E aí, eu faço ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ou 2 meio, né? Agora, eu vou fazer outro duplo. 5 correntes, 3, 4 e 5. Aí, pulo os 2 meio pontos e aí faço ponto alto sobre ponto alto. Mais 2 meios, eu vou fazer 3 correntes. Deixa eu ver se é isso mesmo. Um duplo, 2 meios, um duplo, 2 meios. É isso mesmo. São 2 vezes o meio, só tem um aqui, né? Então, vamos lá. 3 correntes, aí eu vou pular o ponto aberto, vou fazer o ponto baixo aqui, no ponto alto. Vou fazer 3 correntes, vou pular 2 pontos de base e vou fazer o ponto alto. Então, aqui é um outro modelinho de 2 meio pontos, né? É 2 meio pontos em cima de um ponto aberto e de um ponto fechado. Agora, eu vou fazer um duplo, são 5 correntes, 3,
4 e 5. Aí eu vou pular 5 pontos de base aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vou fazer ponto alto lá no final, no sexto. Tá? Então, aqui é um ponto duplo em cima de 2 pontos fechados. Deixa eu só conferir, são 3 duplos, 1, 2, 3, isso mesmo. Então, já tá certo aqui. Agora, eu vou fazer 4 pontos fechados. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho que fazer 12 pontos altos em sequência. Então, fiz aqui o terceiro, e aí são 12 no total. Fiz os 4 fechados, agora eu tenho que fazer 2 abertos. Então, são 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. 2 correntes, pula 2, faz o ponto alto. E agora eu cheguei exatamente aqui no meio do trabalho, tá? Então, para terminar a carreira, é só repetir o desenho aqui de dentro para fora. Então, eu vou fazer 4 fechados, um duplo, 2 meio, um duplo, 2 meio, um duplo. Aí, aqui são 3 fechados, aí são 5 abertos, um fechado, um aberto, 3 fechados. Aí, tem um aberto, um duplo, 2 meio, um fechado, 5 abertos, um fechado, 4 abertos, um fechado, um aberto, um fechado, e não vai ter aumento lá no final da carreira. Então, como não vai ter aumento, eu vou terminar a carreira toda, tá bom? E aí eu encontro vocês já para iniciar a 29ª. Então, vamos lá. Então, terminei a carreira 28, eu vou iniciar a 29 agora com um aumento, né, de um ponto fechado. Então, vou virar aqui o trabalho e eu já vou fazer aqui as correntinhas de base para fazer o aumento. Então, se eu quero aumentar um ponto fechado, eu vou fazer 3 correntes de base e vou fazer mais 3 correntes de altura, que é o início de toda a carreira. Então, eu tenho que fazer 6 correntinhas para iniciar o aumento. E eu tenho que fazer mais 3 pontos altos, né? Então, o primeiro vai ser na 5ª corrente a partir da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. O segundo eu vou fazer na última corrente, quer dizer, na primeira, né? Na primeira corrente que eu fiz, extra. E o terceiro já é no corpo do trabalho, tá? Então, no corpo do trabalho eu faço o meu terceiro ponto alto. Então, aqui eu tenho um aumento de um ponto fechado. Aí, agora eu vou fazer 2 abertos. São 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. 2 correntes. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, tenho aqui um ponto fechado e 2 pontos abertos. Agora, é um fechado, 3 pontos altos em sequência. 1, 2 e 3. E eu vou fazer 10 abertos. Então, vão ser 2 correntes, ponto alto, 10 vezes a repetição disso. Então, vamos lá. Então, fiz os 10 pontos abertos. Quando for uma quantidade maior assim de ponto aberto, é bom contar, tá? Se você não perdeu nenhum, para não dar erro depois no trabalho. Então, agora eu vou fazer um fechado. 3 pontos altos em sequência. 1, 2 e 3. Um duplo, então vão ser 5 correntes, 4 e 5. Aí vou pular os 2 meio, fazer ponto alto sobre ponto alto.
Então, um duplo, 2 meio, 3 correntes. Vou pular 2 correntes de base, fazer ponto baixo aqui na terceira. Três correntes. E aí, ponto alto sobre ponto alto. Então, 2 meios. Agora, eu vou fazer 4 fechados. Então, 4 vezes 3, 12. Então, vão ser 12 pontos altos no total. Então, esse aqui é o segundo. Vou fazer aqui o terceiro, como eu faço sempre com vocês. E aí, vou adiantar os 12 pontos altos. 4 pontos fechados, agora eu vou fazer 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Então, 2 abertos, vou fazer 5 fechados. Então, 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho que fazer 15 pontos altos em sequência, tá? Então, eu tenho aqui já o terceiro. Quando é muito ponto alto assim, você pode tentar olhar aqui pelo desenho, olha, eu tenho que fazer 5 fechados e eu tenho 5 abertos aqui embaixo. Então, eu entendo que eu tenho que fazer ponto alto até aqui, né? Só cobrir esses pontos abertos. Então, muitas vezes no olho é melhor do que sair contando ponto alto, né? Aí vocês que decidam o que é melhor para vocês, tá? Então, eu vou adiantar os meus 5 pontos fechados. Bom, então, fiz aqui os 5 pontos fechados. Agora, eu vou fazer um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E aí, eu vou fazer 3 fechados, 3 vezes 3, 9. Então, vão ser 9 pontos altos em sequência. Vai contando ou vai no olho, né? Aqui já é o terceiro. Pode ser no olho também. Você vai ver que você tem que chegar até aqui. Então, vai adiantar os 9. Então, fiz os 9 pontos altos. O último eu fiz na correntinha aqui para prender bem esse ponto fechado, tá? Para ele não ficar correndo para cá. Aí, agora eu tenho um ponto aberto, que também vai ficar bem quadradinho, porque aquele outro ponto alto eu fiz na correntinha, tá vendo? Então, o próximo ponto aberto fica bem quadradinho. Vou fazer um duplo, que são 5 correntes. São 5 correntes, eu vou pular os 2 meio pontos e fazer ponto alto sobre ponto alto. Aí, eu vou fazer 2 meio pontos, são 3 correntes. Aí, eu vou pular 3 correntes de base, faço ponto baixo na terceira, 3 correntes, e aí ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer um duplo, são 5 correntes, 3, 4 e 5, pulo os 2 meio pontos, e aí faço ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer um aberto, são 2 correntes, vou pular 2 correntes e fazer ponto alto na terceira, para esse ponto aberto ficar bem quadradinho, e vou fazer agora 4 pontos fechados. Então, 4 vezes 3, 12, vão ser 12 pontos altos em sequência, tá bom? Então, eu vou adiantar os 12 e já volto. Fiz os 4 pontos fechados, agora eu tenho que fazer um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E aí, eu vou fazer 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então, vão ser 6 pontos altos. 2, 3, 4,
5 e 6. Aí eu cheguei aqui na metade do trabalho, tá vendo? E então chegou o momento da repetição, né? Agora eu vou repetir de dentro para fora o que eu vou fazer aqui no final, até o final da carreira, né? Então, agora vai ser um aberto, 3 fechados, 4 fechados, um aberto, e vai indo, repetindo de dentro para fora, tá bom? Então, agora eu vou repetir tudo, né? Assim, de dentro para fora, até chegar ao final da carreira. E lá no final da carreira 29, vai ter um aumento, porque aqui a gente começou com um aumento, né? Então, eu vou adiantar minha carreira até chegar lá na hora do aumento e faço o aumento de novo com vocês, ok? Então, terminei a carreira 29, né? E aí a gente tem que terminar com um aumento de ponto fechado igual lá no começo. Então, o aumento de final de carreira, né? Nós já fizemos várias vezes juntas, mas vamos lá. Vou dar a laçada na linha, insiro a agulha no mesmo lugar onde eu terminei, e aí puxo o fio do novelo, faço uma correntinha nessa primeira laçada, só depois eu alongo o fio para fazer o ponto alto. É um aumento de um ponto fechado, né? Então, tem que fazer 3 pontos altos. Então, já fiz um. Aí, agora, eu dou a laçada, insiro a linha nessa correntinha que a gente faz. E o ideal é que eu pegue ela deixando assim, ó, 2 alcinhas da correntinha na agulha. Puxo o fio do novelo, faço uma correntinha aqui na primeira laçada, alongo o fio e aí termino o ponto alto. Então, esse é o segundo, vamos fazer o terceiro. Laçada, vem nessa correntinha que eu fiz, assim deixando 2 laçadinhas na agulha para ficar tudo igualzinho. E aí, eu faço uma correntinha na primeira laçada, alongo e aí termino o meu ponto alto. Então, assim, gente, eu não tô fazendo esse aumento devagarzinho por causa do vídeo, não, tá? Eu sempre faço esse aumento de final de carreira, assim, bem devagarzinho, para os pontos ficarem todos iguaizinhos, tá vendo? Olha como é que fica bem bonito, olha, as correntinhas de base que a gente faz, os pontos altos, tá bom? Então, terminamos a carreira 29, vamos iniciar a 30ª, que não vai ter aumento. Então, eu vou começar já com um ponto fechado. Então, eu vou fazer as 3 correntes de altura antes de virar o trabalho, tá? E aí, agora eu viro, e aí eu vou fazer meu ponto fechado, né? Que são mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, depois do ponto fechado, eu vou fazer um aberto, 2 correntes, ponto alto, um ponto fechado, 3 pontos altos em sequência, 2 e 3. E aí, eu tenho que fazer 10 pontos abertos. Então, são 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Esse é o modelo ponto aberto sobre ponto fechado. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E aí, eu tenho o segundo modelo de ponto aberto, que é sobre o ponto aberto mesmo. E aí, eu tenho que fazer 10 no total. Então, fiz aqui os 10 pontos abertos. É bom contar depois que você termina, né? Quando a gente tem uma quantidade de pontos, ou muito pontos abertos, ou muitos fechados, é bom contar para não dar erro no desenho, né? Então, agora eu vou fazer aqui um fechado. Um fechado, um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz ponto alto. Agora, 2 meio pontos, então meio ponto são 3 correntes, pula 2 correntinhas de base,
faz o ponto baixo, 3 correntes, e aí ponto alto sobre ponto alto, temos aí 2 meio pontos. Um duplo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo os 2 meio pontos e aí faço ponto alto. A gente tem aqui um duplo. Agora eu vou fazer 3 pontos fechados, tá? 3 vezes 3, 9. Então, vão ser 9 pontos altos em sequência, ok? Então, vou fazer aqui os 3 primeiros. 1, 2 e 3. E aí, eu vou adiantar os 9 no total. Então, fiz os 3 pontos fechados, agora eu vou fazer um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, e aí agora eu tenho uma série de 8 pontos fechados, tá? Então, 8 vezes 3, 24, vão ser 24 pontos altos em sequência. Ou você pode ir pelo olho, tá? Então, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho que preencher de pontos altos até aqui, cobrir todo esse trabalho, tá? Então, você escolhe, né? Se vai pelo olho ou vai contando os pontos altos. Então, fiz os 8 pontos fechados, né? Quando é uma quantidade grande assim, você confere se tá tudo certinho. E aí, agora eu vou fazer um aberto, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E aí, de novo, uma série de 3 pontos fechados, tá? Então, 3 vezes 3, 9. Então, vão ser 9 pontos altos em sequência. Então, terminei aqui o terceiro, vou adiantar os 9. 3 fechados, agora eu vou fazer 2 meio. Então, vão ser... Opa, quase que eu desmanchei aqui. Deixa eu pegar aqui, terminar aqui meu ponto alto de novo. Pronto. Vão ser 2 meios, então vão ser 3 correntes. Vou pular 2 correntes, faço ponto baixo. 3 correntes e o ponto alto sobre ponto alto. 2 meio, um duplo. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntes, pula os 2 meio pontos e faz o ponto alto. Então, um duplo, vou fazer de novo, 2 meios, 1, 2 e 3. Pula 2 correntes, faz o ponto baixo. E aí, 3 correntes, e aí faz o ponto alto. Depois desses 2 meio pontos, nós vamos fazer uma série de 5 fechados, né? Então, 5 vezes 3, 15. Vão ser 15 pontos altos em sequência, ou você pode tentar ir no olho, ver se no olho é melhor. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem que fazer ponto alto até aqui para completar os 5 pontos fechados, tá bom? Eu vou continuar os meus. 5 fechados, vou fazer um aberto, 2 correntes, ponto alto. E aí, são 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Vão ser 6 pontos altos em sequência. É cobrir os 2 fechados da carreira anterior, né? Mesma coisa. 4, 5 e 6.
E aí eu chego no meio do trabalho e para terminar a carreira é só repetir tudo de dentro para fora, tá bom? Como essa carreira não tem aumento, então eu agora só volto na carreira 31, ok? Então, terminei a carreira 30 sem aumento, vamos iniciar a 31, que vai ter um aumento de um ponto fechado. Então, já vou virar o trabalho para fazer as carreiras de base para o aumento. Então, eu tenho que fazer aumento de um ponto fechado, então eu tenho que fazer 3 correntinhas de base, né? 1, 2 e 3, e fazer as 3 correntes de altura de toda a carreira do crochê filé. Então, começo com 6 correntinhas e tenho que fazer mais 3 pontos altos. O primeiro ponto alto é na 5ª corrente, a partir da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu venho aqui na 5ª corrente e faço o meu primeiro ponto alto. O segundo ponto alto ainda é na correntinha de base que eu fiz. Ela tá meio torcida, achei. Então, o segundo ponto alto ainda faço na última correntinha. O terceiro ponto alto já é, e tirei da câmera, né? Já é no corpo do ponto, tá bom? Então, aí eu tenho um aumento de ponto fechado. Agora, aqui parece que ficou tudo na mesma correntinha, né? Não ficou legal esse aqui, não. Deixa eu fazer de novo. Ficou na mesma correntinha. Deixa eu espalhar aqui. Tem que pegar aqui na última correntinha, a partir da agulha. E aí sim, o último eu faço aqui no corpo do ponto. Vamos ver se agora deu certo, se ficou bem espalhado. Sim. Então, agora eu tenho que fazer 2 pontos abertos, essa carreira 31, né? Não sei se eu falei. Então, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E mais um aberto, 2 correntes, ponto alto. 2 abertos, um fechado, 3 pontos altos, aqui vai ser ponto sobre ponto, e 3 aqui. E agora é uma sequência de 8 pontos abertos, né? De 2 correntes, ponto alto, 8 vezes. Fiz os 8 abertos, agora eu tenho que fazer um fechado, 3 pontos altos em sequência, três em sequência. Agora eu vou fazer um aberto, 2 correntes, ponto alto, um fechado, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 e 3, um fechado, um aberto, 2 correntes, ponto alto, um duplo, 5 correntes, 4 e 5, pula os 2 meio pontos e faz o ponto alto. Um aberto e um duplo. Agora eu vou fazer 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então, tem que fazer 6 pontos altos. 2. O terceiro eu prefiro fazer na correntinha, mas aí é questão de gosto pessoal, tá? 4, 5 e 6. Então, 2 fechados, um aberto,
2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, um fechado, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 e 3, um aberto, 2 correntes, ponto alto, um aberto. Agora é uma sequência de 10 pontos fechados, tá? 10 vezes 3, 30. Então, vão ser 30 pontos altos em sequência. Ou você pode tentar ir no olho, para não precisar contar 30 pontos altos. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, seria fazer ponto alto até aqui, esse primeiro ponto aberto. Aí você escolhe, né? Se quer fazer 10 fechados ou 30 pontos altos. Então, fez os 10 pontos fechados, foi no olho, viu? Indo no olho dá a sensação de que é mais rápido, sabe? É claro que não é, né? Então, agora eu vou fazer um aberto, vou pular aqui 2 correntes e fazer o ponto alto. Mas contando até 30, assim, parece que demora mais do que fazendo no olho. Então, eu fiz um aberto, agora eu vou fazer 2 fechados, né? Que são 6 pontos altos. Ponto sobre ponto aqui. Só cobrir os pontos da carreira anterior. 3, 4, 5 e 6. 2 fechados, agora eu vou fazer um duplo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí pulo os 2 meio pontos e faço aqui o ponto alto. Vou fazer agora 2 meio, 3 correntes, pula 2 correntes de base, faz o ponto baixo, 3 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, tem aqui 2 meios, e aí eu vou fazer um duplo, 5 correntes, 3, 4 e 5, pulo os 2 meio pontos e faço ponto alto. Então, um duplo. Agora eu tenho que fazer uma série de 4 pontos fechados. Então, 4 vezes 3, 12. Vão ser 12 pontos altos em sequência, ponto sobre ponto, a maioria, né? E aí, eu vou adiantar os meus 12 pontos altos. 4 fechados, agora eu vou fazer um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E agora eu vou fazer 4 fechados. Então, de novo, 4 vezes 3, 12 pontos altos, né? E aí, terminando esses 12 pontos altos, a gente chega na metade do trabalho, né? Então, eu vou fazer os pontos altos até aqui, 4 pontos fechados, né? 1, 2, 3, 4. E aí, depois, eu já, para terminar a carreira, já vou repetir toda a carreira de dentro para fora, né? Até chegar aqui ao final. Como lá no final vai ter um aumento de carreira, né? Que aqui teve no começo, eu volto lá no final para mostrar o aumento de carreira para vocês.